Quando você escuta a palavra prosperidade, o que vem primeiro na sua mente? Dinheiro, status, uma vida confortável? Eu já ouvi muitas vezes essas respostas nos workshops, nas palestras, no dia a dia, né? Nas mentorias vírus também. Mas sabe o que sempre me chama a atenção? As pessoas que mais me marcaram, sabe, no meu dia a dia, na minha jornada, né? Na jornada da vida, não foram necessariamente as que tinham mais dinheiro, mas aquelas que tinham uma energia, sabe, verdadeira, no jeito de estar, na sua presença, que mostravam satisfação com a vida. Gente que mesmo nos seus desafios, sabe, naquela jornada doída de desafios, elas estavam inteiras, estavam conectadas com o seu presente. Eu sou o Minoru Ueda e neste canal nós compartilhamos as práticas da inteligência emocional, da liderança positiva, da produtividade com sentido e saudável. Então, eu convido você a se inscrever no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você essa conexão, justamente essa conexão da dimensão da prosperidade. Não aquela prosperidade que enche a conta bancária, que também é bom, sim, mas que enche a vida de significado. É aquela que não suga energia, mas que fortalece o nosso dia a dia, a nossa jornada, que não te deixa esgotada, que não te deixa esgotado, mas te deixa inteiro, inteira. Para quê? Para continuar, que dá energia para acordar de manhã, sabe? E aquela questão de vontade de continuar, mesmo diante dos seus desafios. Essa visão desse livro aqui, ó, Prosperidade, de Ethan Williams e Reddy Garn. Eu estava relendo algumas questões que propõem prosperidade como uma vida alinhada com propósito, com as forças humanas. Eu estava até observando a data, 2018, agosto de 2018, foi a primeira vez que eu li esse livro. Então, durante o vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as práticas que podem ajudar você a viver essa prosperidade com sentido, com produtividade, com sentido. Vou traduzir isso para o nosso dia a dia, conectando com o Ikigai, com o Flow, com a inteligência emocional, com a mentalidade de crescimento e a produtividade saudável, com sentido. Vamos lá? Dinheiro é importante, tudo bem? Aqui ninguém vai negar. Mas existe uma diferença enorme entre riqueza e prosperidade. Riqueza compra coisa, prosperidade dá sentido às coisas. Tudo bem? Vamos lá? Riqueza pode trazer conforto. Prosperidade traz presença. Riqueza pode preencher a agenda. Prosperidade, você pode falar, ué, não é como? Sim, prosperidade preenche a sua vida, a sua alma, sua jornada. Eu lembro de um executivo que eu conheci em um workshop que ministrei de liderança positiva. Ele ganhava bem, viajava, tinha status. Mas quando eu perguntei, numa das atividades, o que realmente o fazia feliz, ele ficou em silêncio. Depois de alguns segundos disse, Ueda, não sei. Esse é o retrato da ausência de prosperidade. Viver sem clareza de propósito. No Japão existe uma palavra para essa razão de viver, que a gente conversa muito nesse canal, Ikigai. Quando o Ikigai se perde, quando a gente vai se perdendo, desequilíbrio, a prosperidade também, ela se esvazia, ela se perde. Vamos para a primeira prática? Para encontrar Polaris Point. Sim, a primeira prática do livro aqui chama-se Polaris Point. O ponto que guia. Não, eu mostrei do Ikigai. Não, é esse aqui, prosperidade. Onde todos nós precisamos de algo que nos oriente. Mas muitas vezes nós deixamos que o dinheiro, a pressa ou as expectativas dos outros sejam esse norte. Os autores nesse livro Prosperidade comentam também que na astronomia existe somente
Polaris, também conhecida como Estrela do Norte. É por isso que, há séculos, navegadores olham para ela em busca de direção. E, de forma simbólica, nós também precisamos dessa estrela guia, por conta de gerar propósito, sentido para nossas vidas. E aqui, os autores Ethan Williams e o Red Garn citam o que marcou muito numa reflexão aqui do capítulo. O mestre na arte de ver pouco sabe diferenciar entre trabalho e diversão, labor e lazer, mente e corpo, educação e recreação, amor e religião. Ele mal sabe qual é qual, simplesmente segue sua visão de excelência em tudo que faz, deixando para os outros decidirem se está trabalhando ou se divertindo. Para ele, está sempre fazendo os dois. É uma frase, uma reflexão da tradição budista que está no capítulo 1 deste livro aqui. Observe a força que existe nessa reflexão. Quando o Polaris Point, está claro, a vida deixa de ser dividida em caixinhas. É que assim, não existe essa separação forçada entre trabalhar e viver, sabe? Porque o trabalho passa a ser uma extensão da nossa vida, sabe? Não tem como sair desse corpo que não te pertence. É exatamente aqui que se encontra o equilíbrio entre propósito, flow e produtividade saudável e com sentido. E quando eu comento sobre o flow, inclusive nós temos uma série de vídeos aqui sobre o flow, eu vou deixar uma descrição de um link aqui, é quando o tempo passa sem a gente perceber. Sabe aquela energia que aumenta a nossa clareza mental? Fica no máximo. É no momento em que nós estamos totalmente presentes, fazendo algo que dá sentido para nós, é a qualidade da sua experiência. Eu lembro de um momento da minha carreira, quando eu atuava na gerência de uma agência bancária, gerente de banco. A rotina era intensa. Metas, reuniões, resultado para entregar, visita para cliente, para cobrar, mas no fundo, mesmo com tanto movimento, eu sentia que faltava um porquê maior. Esse vazio era a ausência de Polaris Point. Só mais tarde eu percebi, porque prosperar não é andar rápido, mas saber como que eu estou indo, sabe? E aqui a nossa primeira reflexão, não é provocação, é uma reflexão para você. Se eu pedisse agora, você conseguiria escrever em uma frase qual é o seu norte? Vamos para uma segunda prática? Vamos, que ele chama de viver na zona da prosperidade. Tá? Viver na sua zona de prosperidade. Nesse livro aqui, do Prosperidade aqui. Significa alinhar o que você ganha com o estilo de vida que deseja e com a felicidade que sente. Parece simples, né? Mas é aqui que muita gente se perde. Trabalha muito, trabalha tanto para ganhar mais, que esquece de viver. Conhece gente assim? Estar fora da zona aqui que ele comenta é como viver a produtividade tóxica. É esforço sem alma, correria sem clareza. Quando você está dentro da zona da prosperidade, você vive a produtividade saudável e com sentido. Sabe aquele esforço que reenergiza? Sabe? Que se renova? É a sensação de satisfação no final do dia? Um mentorado na mentoria Virtus me disse um dia, Ueda, eu aumento meu faturamento da minha empresa, meu faturamento pessoal todo ano, mas não sinto que eu avanço de verdade.
Aí a gente começou a redesenhar a vida na mentoria, com todo o processo da metodologia do Ikigai Flow, para incluir tempo que fazia sentido para ele, família, saúde, hobby. E ele percebeu que prosperar não é ter mais, é viver melhor. E eu deixo uma pergunta. No final do seu dia, você sente apenas cansaço ou sente satisfação? Eu comento muito sobre a régua, né? Essa é a régua real da zona da prosperidade. Amor, altruísmo e prosperidade coletiva. Aqui eu quero trazer uma fala dos autores que me marcou muito, e eles contam que quando pediram aos estudantes para definirem o que era prosperidade, eles ficaram surpresos com a quantidade, sabe, de respostas relacionadas a quê? Que incluíam a palavra amor. Os estudantes, né, que eles estavam se reunindo. E mais, muitos falaram de dedicação para os outros, voluntariado, serviço na comunidade, ou seja, ações altruístas. Para muita gente, prosperar não é apenas conquistar, mas acima de tudo, contribuir. Não é só acumular, mas compartilhar. Isso mostra algo muito profundo, né? Prosperidade não existe isolado, assim como o Ikigai não existe isoladamente. Ela floresce, ela cresce nas relações, no impacto que você causa, sabe? No feedback que a pessoa traz, no cuidado com o outro. E aqui conceitos como o Ikigai e a nossa metodologia do Ikigai Flow ganham vida. Amar, impactar pessoas, usar as forças humanas, os seus pontos fortes para servir. Prosperidade, portanto, não é individualismo. É amor em movimento. Os autores trazem uma outra reflexão essencial nesse livro aqui. Palavras deles. Acreditamos que a prosperidade seja multidimensional. Quando se está feliz com o dinheiro e tranquilo quanto à forma de ganhá-lo, nos direcionamos a um estado sustentável, o qual chamamos de prosperidade. Então é o seguinte, encontrar equilíbrio entre dinheiro, felicidade e sustentabilidade leva à prosperidade. E a valorização desta depende da forma que a gente ganha esse dinheiro, que está de acordo com seus valores, né, com as suas crenças, com o seu interior, com a sua consciência. Olha como isso conversa com tudo que a gente está refletindo no nosso canal, com o que a gente compartilha aqui. Então, se inscreva no nosso canal. Não é só o quanto você ganha, mas como você ganha. Prosperidade, então, não pode vir às custas de quem você é, na correria, do checklist, das coisas. Não. Sim, se o modo de gerar renda fere seus valores, não importa o saldo da sua conta corrente. Sua conta emocional ficará sempre negativa. E aqui o conceito se conecta com o Ikigai. O que você é bom, o que você ama, de forma que impacta na sociedade, como que contribui para os outros, e ainda gera reconhecimento, e isso também está muito ligado à produtividade, com sentido, com saudável. Dinheiro, felicidade, sustentabilidade, lado a lado. Sem aquele peso que esgota, mas de um jeito que mantém sua energia viva, sabe? Os autores Ethan e Herd do livro aqui incluem o conceito de felicidade com 4 elementos fundamentais. Vamos para eles? Estado de espírito. Ter pensamentos positivos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Eles comentam aqui que isso não é otimismo ingênuo, mas a capacidade, essa é legal, de ver oportunidades, mesmo em meio a desafios. A gente compartilha muito isso nas palestras, sabe, nos workshops. 2,
autenticidade. Viver de acordo com nossas convicções, nossas crenças, valores, princípios, porque eles permitem, eles nos automotivam, sabendo que os ganhos vêm alinhados aos nossos talentos e propósitos, aos nossos pontos fortes. Não faz sentido prosperar externamente e se trair internamente. 3. Compromisso. Estar presente no que você valoriza, com a sua família, com seus relacionamentos. Prosperidade não pode ser conquistada às custas daquilo que dá sentido à sua vida. 4. Saúde e bem-estar. Prosperar de um jeito que sustente o seu bem-estar, a sua qualidade de vida mental e física. Porque sem saúde, tudo se perde, né? Essa visão de felicidade é a base que sustenta nosso trabalho aqui. Prosperidade com sentido, produtividade saudável. Os autores promovem uma pergunta muito simples, sabe? Ao mesmo tempo muito profunda nessa obra aqui. Posso me sentir bem em relação à minha prosperidade? Quando a gente consegue relacionar os nossos ganhos com aquilo que nos motiva e dá significado na nossa vida, sabe quando a gente olha para o trabalho, para a nossa atividade profissional, no final do dia, e quando a gente consegue se imaginar fazendo isso por bastante tempo, se você tem 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, quiçá aos 70, aos 80, aos 90, 100, bom, diante de uma prosperidade sustentável. Por isso que há pesquisas do Ikigai das pessoas centenárias. E mais, a prosperidade só é verdadeira se for ética, se ajudar os outros e se for benéfica também para o meio ambiente, né? Para o meio ambiente. Por isso no meu livro a gente fala sobre sustentabilidade das relações, o livro Competência Emocional. Porque somente existe riqueza se atende às nossas necessidades presente sem comprometer habilidades das gerações futuras, né? Essa é a definição de sustentabilidade, de elas suprirem as suas próprias necessidades. Será de fato que a gente está criando uma riqueza sustentável? Então, prosperar, portanto, é também pensar em um legado, o que você vai deixar, não apenas o que você vai conquistar, não apenas como a gente vive hoje, mas como a gente contribui para que os outros possam viver amanhã. Por isso que o Ikigai, ele trabalha, né, o que eu posso contribuir, a questão da transcendência de Viktor Frankl, né, na logoterapia. Então, isso reúne com o que Keimoji fala nesse livro aqui, ó, Ikigai. Quando ele fala sobre como que a gente pula da cama todas as manhãs, pronto para mais um dia, repleto de energia, quando a gente ganha dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta, né? Ele logo resume, logo como que você acorda de manhã, né? Como que você vai viver de acordo com as suas convicções, com as suas crenças, valores, quando estamos satisfeitos em nossos relacionamentos pessoais, familiares, sociais, profissionais, quando estamos bem de saúde, quando a gente caminha em direção aos nossos projetos, aos nossos sonhos. Então isso é felicidade. Isso tudo vai se conectando com prosperidade. Então, prosperidade é muito mais do que um conceito financeiro. É algo que você sente no corpo, na sua mente, sabe? Na sua energia emocional. É acordar inteiro e dormir em paz. E no meio do caminho, sentir que vale a pena continuar. Quanto que é suficiente para você? Essa é a pergunta que eles fazem nesse livro. Quanto dinheiro é necessário para garantir uma prosperidade que eles comentam de prosperidade sustentável? Os autores respondem: o suficiente para realizar os seus sonhos financeiros e honrar os seus valores e princípios. Mas não tanto a ponto de distraí-lo ou deixá-lo alienado. Sabe o que é? Pessoas invisíveis que de repente você poderia ajudar. Então, isso é de você observar excesso,
suficiente. Essa é a maestria, como os autores dizem, é fazer com que o seu trabalho seja uma atividade que você goste do que uma que você não goste, ok? Mas isso conversa diretamente com o que a gente sempre comenta no nosso canal aqui, na questão do Ikigai, na questão da produtividade com sentido. Muita gente tem dinheiro, mas paga o preço com a própria saúde, com o seu tempo, com os seus valores. Prosperidade com sentido não pede perfeição, tudo bem? Pede alinhamento. Não é viver para trabalhar, mas trabalhar de um jeito que também te faça viver. Os autores lembram que prosperidade se manifesta em várias áreas da vida. Desenvolvimento pessoal, crenças limitadoras, observar essas crenças, mudar hábitos, mudar atitudes que pedem de realizar sonhos. Muitas vezes não é o ambiente, sabe? Não é o dia a dia que você, me segura. Não. É a história que a gente vai contando para nós mesmos. Porque se a gente refletir, né, nessa jornada de mais de 30 anos profissional, em sala de aula, no mundo executivo, a gente começa a perceber que, sim, a gente aumenta o nosso valor dentro da organização, a gente cria novas oportunidades de crescimento, vai entregando mais. Agora, sem se perder de si mesmo. O empreendedorismo transforma aquela paixão antiga em negócio, não é? O empreendedor. Ou lança um produto novo que faça sentido. Prosperidade e empreendedorismo estão muito relacionados. Isso é matéria também aqui desse livro. Então é unir coragem com criatividade. É quando a gente vai trazendo também a consciência, né, de cuidar bem, sim, do dinheiro, tanto para realizar seus sonhos, quanto para ajudar outras pessoas. Sempre comento com jovens, sabe, nas mentorias, no voluntariado, o dinheiro não é um fim, é ferramenta de impacto. E os autores resumem isso, sabe? O progresso, eles dizem assim, começa com a reflexão, tá aqui, ó. Começa com a reflexão, mas só continua com atitudes transformadoras. E essa é a terceira prática, é ganhar vida a partir da sua essência, daquilo que realmente faz parte de quem você é. Por isso que a gente aborda muito nesse canal sobre forças humanas, pontos fortes, talentos. Muita gente passa os anos, sabe, trabalhando, que não tem nada a ver com seus talentos ou valores, nem micro flow, nem micro momentos. Isso gera cansaço, desânimo. E é claro, ausência de prosperidade. Não estou falando assim, vou 24 horas, não, fazendo o que eu amo, não. O que eu faço bem feito. Micro momentos. Todos nós temos forças humanas, pontos fortes, que quando ativadas, quando a gente tem consciência, elas viram combustível emocional. Sabe? É a questão, sim, mas é uma indústria química, onde você faz coisas que você gosta, alinhado, né? Vai liberando, sabe, os neurotransmissores. Isso é só um estudo da psicologia positiva, das emoções positivas, da doutora Bárbara Frederick, que a gente comenta muito nesse canal, né? Que a gente vai compartilhando essa base científica. Eu lembro que numa das palestras que eu ministrei sobre Ikigai, em uma grande instituição voltada à educação, à questão de educação, de conexões, uma participante me comentou comigo, falou assim, Ueda, eu sempre gostei de ensinar, mas eu escolhi lá atrás uma carreira mais por pressão da sociedade, família. Agora, quando eu permiti seguir a minha vocação, meus pontos fortes, não apenas eu prosperei financeiramente, mas também reencontrei a alegria, a disposição de acordar todas as manhãs. Então eu pergunto, quais das suas forças você poderia ter a base hoje alinhada, caminhando para a prosperidade? Vamos para uma outra prática? Comece com o que você já tem. Não espere o cenário ideal. Show perfeccionismo. A condição perfeita, show. A chance, sabe, elas raramente chegam assim, sabe? Quem prospera aprende a transformar pouco em suficiente. Sabe, o que você é bom, sabe, o que é suficiente e abundante e tal.
A professora Carol Dweck, autora do livro Mindset, que a gente compartilha também aqui nesse canal, que estuda o impacto da mentalidade de crescimento, mostra, essa é legal, mostra que o crescimento nasce da prática, do esforço, do ressignificar e da aprendizagem contínua. Não é esperar estar pronto, é aprender enquanto faz. Prosperar é saber que a estrada você constrói caminhando. Parece assim, chavão, mas é isso. Muitos dos meus projetos, livros, palestras, começaram pequeno. Às vezes com uma ideia, sabe? Rabiscada no caderno. Assim foi, com competência emocional, com liderança positiva, com os recursos que a gente tem. E elas vão crescendo, porque a gente sabe aquela questão de você iniciar e vai se envolvendo, você fala, puxa, isso vai conectando. E até a questão de provocar, quais são os seus conhecimentos, contatos, experiências. Sim, que você poderia, hoje, isso poderia ser uma semente da sua prosperidade. Sim, uma outra prática. Comprometa-se de verdade. Promessa é fácil. Compromisso, aqui no livro, coloca aqui, exige resiliência. É manter o rumo, aqui eles comentam, quando o vento muda. É cair e levantar rápido. Resiliência é ajustar a vela. Né? O professor Daniel Goleman fala de autorregulação, autocontrole, né? Da competência emocional, da inteligência emocional, da resiliência. É uma das competências essenciais. É algo de plano A, plano B, plano C, sabe? Mesmo com todas as dificuldades, você começa a fortalecer com aquela pergunta, o que eu posso aprender com isso hoje? Eu lembro que um mentorado, ele decidiu, numa fase da vida dele, construir sua própria prosperidade, dedicando 1 hora por dia para o seu projeto de vida. Essa foi fantástico. Durante meses, ele enfrentou cansaço, dúvidas, críticas, comentários maldosos, mas manteve o compromisso. Hoje, reencontrei com ele, ele falou, Ueda, lembra aquela fase da mentoria? Eu lembro. O que fez diferença não foi o talento, Ueda, foi a minha autoconsciência, autoconhecimento. Então eu pergunto, qual é a meta de prosperidade que você pode assumir hoje, nesse momento, depois de assistir esse vídeo e outros vídeos que eu estou indicando? E qual é o primeiro passo concreto que você vai dar? Comece pequeno, como o professor Kenmoji fala do Ikigai. Comece pequeno. Outra prática, tome ações profundas. Sonho sem ação, sem planejamento, é procrastinação organizada. No livro Prosperidade eles comentam. Ação profunda quando você age de forma consciente. Mesmo com frio na barriga, né? Frio na barriga. No estado de flow, o tempo desaparece, a energia aumenta, a clareza mental se expande. Estado de flow, Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, estudo aqui. Prosperar, então, é entrar em ação de verdade, é estar presente, sabe? Qualidade da sua experiência. Quando a gente compartilha entrar no flow, não é só ficar no papel. Quando a gente une Ikigai e o conceito do flow, e quando eu comecei a fazer esse estudo, eu comecei, não sabia onde poderia, mas eu decidi agir, gravar vídeos, escrever artigos, dar palestras sobre isso, compartilhar. Cada passo foi uma ação profunda que me trouxe aqui na metodologia do Ikigai Flow. Então, qual é a ação profunda que você está adiando? Sabe? Que você pode mudar a sua vida. Aqueles momentos que você fala, nossa, Ueda, eu perco a noção do tempo quando eu faço isso. Antes de encerrar, vamos retomar com você os pontos principais que foram baseadas hoje nesse vídeo. Prosperidade com sentido merece e nasce das 6 práticas aqui. Descobrir o seu norte verdadeiro, viver na sua zona de prosperidade. 3. Ganhar a vida com base nas suas forças. 4. Começar com o que você já tem. 5. Comprometa-se com a sua jornada. 6. Tomar ações profundas. Prosperidade com sentido
não é sobre ter mais, é sobre ser mais. É sobre terminar o dia com a sensação de que valeu a pena. Essa é a verdadeira riqueza. E a gente vai observando esse ciclo virtuoso, que lá no começo eu te perguntei, não perguntei? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra prosperidade? Novamente, dinheiro, status, conforto. Agora que você viu com a gente que prosperidade é muito maior do que isso, é propósito, faz parte do nosso Ikigai, que é energia viva, que é o equilíbrio entre o que eu faço bem, o que eu amo fazer, o que pode contribuir, onde eu sou reconhecido. Eu quero convidar você a se inscrever. Se ainda não fez, se inscreva no nosso canal, porque toda semana eu compartilho reflexões sobre produtividade com sentido, prosperidade com sentido, né? Saudável, sobre inteligência emocional, sobre mentalidade de crescimento, Ikigai. E o segundo é convidar você para assinar o Ikigai News, minha newsletter semanal. E aí a gente vai comentando e conversando. E conhecer também a Mentoria Virtus, onde eu ajudo pessoas a transformar propósito em prosperidade saudável, sim, com sentido. Porque eu acredito que prosperar é alinhar quem você é com o que você faz e com o mundo precisa. Essa é a jornada que vale a pena. Até o próximo vídeo.